E aí, meus bidos fugitivos, e aí, meus bidos que foram encontrados e depois desapareceram se tornando novamente fugitivos. Bom galera, hoje estou aqui para comentar sobre o final, a reta final da saga de Brian K. Vaughan com essas crianças que decidiram fugir de seus pais, que são malucos. E isso eu vou explicar direitinho, porque talvez alguém já tenha visto aí o site da Panini e já tenha visto que tá lá confirmado o volume 4 de Fugitivos. Então, como assim essa é a reta final? Como assim este é o último volume dessa fase? Então, o que aconteceu com a Marvel na época que estava saindo Runaways, né, que seria os Fugitivos? Saiu até a edição 18, que é até onde vai este terceiro volume. Aí a série foi cancelada e por um tempo ficou assim, ficou sem Fugitivos na Marvel. Até que depois de um tempinho, o Brian K. Vaughan voltou para fazer meio que um segundo volume. Meio que tem essa divisão, sabe? Tem tipo, primeiro volume, que termina aqui onde a gente tá lendo. Aí tem o segundo volume, que vai até a edição 24 ou 30 por aí, que pra gente aqui no Brasil vai ser do volume 4 até o 7 ou 8. E então veio um outro volume que aí já é escrito por uma outra pessoa, que se eu não me engano é o Joss Whedon. Então, em relação ao Brian K. Vaughan, não termina aqui, mas ao mesmo termina, porque como a série meio que foi cancelada, ele imaginou este como o final do que ele havia criado. Quando veio a próxima parte, ele decide criar uma outra coisa. Então o que eu tô querendo dizer é que quem quiser pode parar de ler por aqui neste terceiro volume e depois, se quiser, você lê o volume 4, mas não necessariamente você precisa, entendeu? Então, eu quero deixar aqui os meus comentários sobre este terceiro volume, que realmente é uma reta final, é uma conclusão de uma trilogia e cara, que final! Eu estou realmente muito satisfeito e eu quero esclarecer aqui para vocês o do porquê. Além de que, será que teve alguma coisa que eu não gostei? Será que teve algum erro? Eu também vou comentar. Então bora lá falar sobre Fugitivos, os bons morrem jovens. Eu queria te dizer a todos vocês que não importa como eu me comportava, eu secretamente sempre esperava muito pelos encontros que nossos pais nos faziam ter. A maioria dos meus amigos eram só apelidos na tela do meu Xbox, mas eu gostava de vocês pra valer, mesmo antes disso. Sempre senti que tínhamos, tipo, uma conexão. Bom, eu não acredito que qualquer um de vocês trairia o que temos aqui, mas se alguém tentar, o resto de nós não vai hesitar em destruir quem fizer isso. Concordam? Após as crianças terem descoberto que seus pais eram assassinos, se tornarem procurados pela polícia e esbarrarem com um vampiro e depois com uma dupla de heróis urbanos, elas finalmente descobrem um motivo para os seus pais estarem fazendo tudo isso e decidem de uma vez por todas colocar um ponto final nisso. Dessa forma, a narrativa simplesmente não para, ela se desenrola da maneira mais fluida possível, com todos os personagens interagindo muito bem, podendo ser notado um amadurecimento entre eles, mesmo que ainda aconteça algumas coisas desnecessárias, como beijar do nada na frente de todo mundo. Ainda assim, fica claro um aprimoramento, já que tudo o que acontece apresenta urgência, graças à descoberta de que algo realmente destrutivo pode ocorrer e cabe apenas aos fugitivos impedirem. Aqui, Brian K. Vaughan prova que sabe o que está fazendo e traz o auge dentre os três quadrinhos, criando sentido para todas as decisões que ele tomou com os personagens desde o início, enquanto promove uma participação maior aos pais que tinham ficado distantes no segundo volume. Então, as crianças correm contra o tempo, tudo que for orquestrado ganha forma e a conclusão não falha em agradar quem foi criando expectativas a cada edição que lia. E a partir da revelação feita no final do segundo volume de que há um traidor entre as crianças, descobrimos também que há um traidor entre os adultos, que há alguns adultos indo contra o raciocínio geral dos adultos, o que cria uma desconfiança muito legal e prazerosa entre as crianças e os adultos. Todos são desconfiáveis ao mesmo tempo que todos estão familiarizados e já se conhecem há muito tempo. Então, por mais que exista a motivação de destruir o mal, o que você pode fazer quando tem a chance de estar trabalhando ao lado de quem está do lado negro da força? Tudo isso exerce uma trama que é simplesmente muito maneira de acompanhar e não desaponta de forma alguma na revelação, pois ela não só faz sentido, como te faz repensar sobre tudo o que você tinha visto até aqui e perceber que as deixas estavam sendo postas nessa jogada desde que ela começou.
o que torna simplesmente complicado reclamar de algo neste terceiro volume. Porém, eu tenho uma coisinha. O único ponto negativo para mim é que, como na época a série havia sido cancelada para a edição 18, parece que o autor tem que correr para fechar tudo logo, para terminar tudo logo. E assim, por mais que alguns temas e arcos sejam realmente concluídos, o principal, que foi apresentado aqui no lado maquiavélico, não tem propriamente uma resolução. Meio que chegou um Deus Ex Machina para acabar com tudo de uma vez e um Deus Ex Machina para resolver tudo de uma vez. Só que algumas coisas não são esclarecidas e fica em aberto, ao final, se tudo foi realmente resolvido ou ainda falta resolver um problema. O que suponho, por ter o quarto volume, que sim, esse problema vai voltar. E só para informar quem não sabe, Deus Ex Machina é um artifício de roteiro em que você cria uma resolução inesperada para resolver o problema que foi construído. Normalmente isso acontece bastante quando o autor não tem noção do que ele construiu ali, não sabe como resolver o problema que ele construiu ali, e ele decide criar uma resolução do nada. Ele fala, poxa, pode não fazer sentido, mas vai ser uma surpresa boa e eu vou criar isso daqui para resolver esse problema. E na maioria das vezes acaba soando como um furo de roteiro, já que você não teve uma construção ali. Porém, há algumas surpresas realmente legais em que, se você olhar para a obra como um todo, havia tido algumas coisinhas, sabe, algumas peças colocadas ali para que chegasse neste ponto, que é o caso que este quadrinho está mais familiarizado, entendeu? Ele está mais para essa surpresa boa do que para a surpresa de maneira negativa, né? Eu só quis usar este nome, este apelido mais cinematográfico, para que vocês entendessem mais o caminho que eu queria chegar, entendeu? Para onde eu queria destacar aqui, para o que eu queria falar aqui. Porque, de qualquer maneira, tirando este fator negativo, não tem mais nenhum outro fator que tenha me incomodado. Eu realmente gostei de tudo, eu achei que foi uma conclusão maravilhosa. Eu realmente achei legal ter tido uma sensação, uma ansiedade da hora a cada virada de página. Eu tava realmente muito empolgado. E não só por conta da escrita do Brian K. Vaughan, mas também pela arte do Adrian Alphona, que realmente se encontra no auge de sua arte aqui. Se foi costume, eu não sei, mas eu realmente dei valor para a ilustração marcante que ele deixou com estes personagens, da mesma forma que futuramente ele faria nos quadrinhos da Miss Marvel. E quando ele decide realmente focar em algum personagem, o desenho dá uma guinada que personifica tal personagem de modo épico. E para ficar ainda melhor do que já está, ainda que não tenha um extra, um comentário do ilustrador ou do autor sobre a obra como um todo, essa é uma edição da Panini que não comete aqueles erros que normalmente eu destaco aqui. Tem apenas um risco azul no primeiro balão da página 50 e uma pinta azul aleatória no segundo balão do terceiro quadro da página 85. Mas graças a Deus, é só isso. E é praticamente imperceptível, então de boa. O que me leva a dizer que o terceiro volume de Fugitivos apresenta uma incrível evolução aos seus antecessores, sabendo exatamente quando voltar no tempo, quando trocar de núcleo, quando fazer alguma revelação, como evoluir de modo dinâmico, fluido e instigante, fazendo jus ao sucesso da obra e do porquê qualquer leitor deveria tê-la em sua coleção, além da sinopse já divergente dentro dos quadrinhos de super-heróis. Dificilmente você não sai gostando de cada uma das crianças, sem contar que, se for bem ligeiro, vai notar a inserção sutil de um romance gay que o Brian desenvolveria futuramente. Então galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de Fugitivos em sua reta final, em seu terceiro volume, o que vocês esperam para a continuação, se vocês já leram, se vocês já sabem o que acontece futuramente no segundo volume, não me fale, eu vou continuar acompanhando, já que o Brian K. Vaughan vai continuar escrevendo. Se fosse mudar de roteirista eu já ia parar por aqui mesmo, porque eu acho que a diferença tá nele, no que ele escreveu, no quão bom o que ele escreve é. Se realmente o que vem depois dele for bom, talvez eu compre mais. Mas é que eu não tô querendo gastar tanto, eu não tô querendo pegar todas as sagas que estão saindo por aí, e tá saindo muita coisa boa, né? Então tá difícil eu saber controlar o que eu pego e o que eu não pego. Mas Fugitivos realmente se prova algo de valor a se acompanhar hoje em dia, principalmente com esse terceiro volume. Cara, quando você lê ele, finaliza ele, você percebe que, putz, valeu a pena e que foi realmente uma evolução, sabe? De muito bom pra ótimo e pra excelente. O que esse terceiro volume faz é realmente muito divertido, muito instigante, muito legal. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí se vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês não leram,
cara, vai ler e aí depois você volta pra comentar o que você achou, beleza? Eu quero muito discutir com vocês sobre Fugitivos, porque é realmente um quadrinho muito bacana. E aí a gente se vê num próximo review do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!